Bem-vindo ao nosso Chakra Talk, o podcast da Chácara Primavera, e esse é o Chakra Talk de número 205, e agora de volta do recesso após um mês e com uma série nova de mensagens começando, Oceano Azul. E para esse nosso primeiro Chakra Talk pós-recesso, Ricardo, muito bom estar com você, viu? Privilégio. Muito bom estar de volta aqui com vocês para nós conversarmos sobre a primeira reflexão dessa série, Oceano Azul, quando Deus nos move ao novo. E Hugo, bom contar com você aqui também, viu, meu amigo? Bom estarmos de volta depois de um mês também. Fala a verdade, vocês estavam com saudade desse tempo de mesa aqui, vai? É muito Mas bom. vamos lá, vamos aproveitar esse nosso tempo e é o tempo daqueles que estão nos ouvindo. Ricardo, antes da gente entrar em algumas questões, conta um pouquinho para o pessoal do como surgiu essa série de mensagens, Oceano Azul. Bom, eu acho que o primeiro momento que gerou essa reflexão foi derivado do que a própria Chácara Primavera está vivendo, diante aí desse movimento para um novo espaço físico, de um novo campo que vai gerar uma série de mudanças na maneira como nós fazemos, trabalhamos, estruturamos a igreja. Ou seja, esse é um grande desafio que nós temos diante de nós, é um novo cenário. E aí veio à minha memória esse livro publicado no Brasil em 2005, A Estratégia do Oceano Azul, que justamente fala sobre momentos em que empresas, organizações e pessoas devem aceitar o desafio de se moverem para águas mais profundas, usando a linguagem de Jesus para Pedro. Então, aí, é claro, se nós parássemos por aí, essa reflexão seria baseada num livro do mundo corporativo, e não é isso que nós estamos propondo, né? Nós estamos olhando inúmeros personagens da Bíblia que também estiveram diante de uma mudança de cenário, diante de desafios que emergiram no horizonte, e diante desses desafios, eles precisaram abraçar a ideia de se reinventar. Então, tudo isso aí deu forma a essa nova série que nós iniciamos no último domingo. Legal. E só compartilhando aqui com o pessoal, eu lembro que quando você mandou assim, o primeiro esboço dessa série, né, qual seria o caminho, os textos bíblicos escolhidos, e perguntou para a gente da equipe pastoral, e aí, o que vocês acham? E eu li, a minha única resposta foi, essa eu quero pregar, tem como assim? Então você que está ouvindo a gente, se prepara aí que essa série promete, se organiza para estar todos os domingos com a gente, que vai valer muito, muito a pena. Mas Hugo, e você? Quando a gente fala de Oceano Azul, desse livro de 2005, desse processo de se reinventar diante de novos cenários, o que vem à sua mente aí? Quais as suas expectativas até com essa série? Eu nunca tinha ouvido esse termo ou acerca do livro Oceano Azul, e a primeira vez que eu li a sinopse eu falei assim, uau, eu fiquei impactado pela ideia, né? Certa vez a gente foi com a família, há alguns anos atrás, para uma praia, e aí a gente pegou um barco e foi para uma ilha. Eu falei correto, minha cabeça não... A gente foi pra praia, pegamos um barco e fomos para uma ilha. Isso, você não foi de carro pra ilha, fica tranquilo, tá tudo certo. Ok, é que eu só achei que eu tinha me confundido. E aí, no meio do oceano, você não vê mais nada. E dá aquele desespero, né? O que eu faço se acontecer alguma coisa? E aí, quando também foi colocada a sinopse e tudo mais, eu falei assim, de fato, existem personagens bíblicos que em alguns momentos da vida deles... eles foram colocados diante de desafios ou diante de situações em que eles tiveram que se reinventar, mas confiando que Deus estava guiando eles, que Deus estava sustentando eles no meio dessa situação.
e não poucas vezes, mas eu fiquei empolgado com essa série de o que Deus vai falar comigo, né? Diante do momento da comunidade que a gente está vivendo, quanto equipe, e nós, quanto chácara, e também para ver, olhar para o passado e ligar os pontos de momentos da vida que eu também vivi. E eu tive que me reinventar e aprender, enfim, esse foi o meu sentimento diante dessa série. E talvez aí quem está nos ouvindo nunca tenha tido contato com esse termo, como o Hugo colocou que era o caso dele, né? Mas esse livro de 2005, traduzido aqui no português, ele ficou, se eu não me engano, 3 anos seguidos entre os 100 mais vendidos, tanto que até mesmo assim, em 2015 ele teve uma nova tradução no português já ampliada, né, revista e tudo mais. E é interessante que à medida que eu conversava com algumas pessoas, a gente teve pouco tempo de divulgação, né? Mas várias pessoas falam, que legal, esse livro foi muito bom, assim, que legal que vocês vão trabalhar ele, né? E de fato, é um livro do mundo corporativo, essa questão de buscar mercados inexplorados, né? E não ficar onde já está saturado, que ele chama de Oceano Vermelho. Mas o que me ganhou nessa série, como eu disse, são esses textos bíblicos que a gente vai passar, essas diferentes histórias. Mas quando eu penso em personagens, diferentes histórias, eu penso também nas nossas, né? E aí eu queria trazer para a gente aqui. Quando a gente está falando essa necessidade de se reinventar diante de novos desafios. E aí? Quais são as histórias que vocês têm para contar que já aconteceram? Não desse momento, mas que já rolaram. Bom, eu acho que uma história minha, pessoal, que se confunde com a própria chácara é o fato de que ali, por volta de 1997, faz tempo, né? Nós iniciamos aquele grupo pequeno que funcionava na casa do Guilherme Rocha e Ana Maria. Inicialmente, aquele grupo era formado, na sua grande maioria, por pessoas que estavam afastados de igreja, que tinham tido alguma experiência difícil. Durante 2 anos nós trabalhamos com aquele grupo e depois de 2 anos eu disse para eles, olha, eu acho que não está ok, não faz mais sentido a gente caminhar, o grupo cumpriu o seu propósito, ao menos que nós tenhamos um outro objetivo com esse grupo. E aí emergiu o objetivo de nós termos naquele grupo um ambiente para trazermos amigos e vizinhos que nunca pisaram ou nunca pisariam numa igreja evangélica. Então foi quando eu comecei a organizar estudos, que antes da minha palavra eu tinha 2 pessoas, um rapaz que tocava muito bem violão e uma moça que cantava muito bem, e eu pedia para que eles cantassem uma música, via de regra uma música popular, que falasse sobre a problemática do que a gente ia trabalhar, e posteriormente uma música evangélica que apresentasse a solução para o problema, né? Então, isso foi uma inovação. E como a gente definiu ontem, né, que a boa inovação, ela concebe uma necessidade, né, que não está sendo atendida por ninguém. E o que aconteceu foi que aquele grupo começou a crescer e chegamos num determinado momento, tinham mais de 100 pessoas numa casa, e foi quando nasce a Chácara Primavera, mas também com essa proposta. E nesse processo todo, eu precisei me reinventar. Eu precisei me reinventar como pregador, eu precisei me reinventar como comunicador, eu precisei retirar da minha linguagem todo tipo de frases e conceitos tipicamente evangélicos. Eu precisei assimilar conceitos e linguagem das pessoas para quem eu ensinava a Bíblia, e a maioria delas vivia no mundo corporativo. Então, eu tive que passar a me dedicar a ler literatura não evangélica, e
Lembro que, na época, eu fiz uma assinatura daquela revista Você S.A., porque eu queria entender e eu queria ter exemplos que fizessem sentido para aquelas pessoas. Então, a Chácara Primavera, ela nasce dentro dessa visão de ser igreja onde ninguém estava sendo igreja. Hoje nós temos muitas igrejas que fazem o mesmo que nós fazemos, mas assim, naquele momento nós fomos muito criticados por muitas igrejas porque a gente estava no Oceano Azul. A gente estava adentrando em mares que ninguém havia pensado em adentrar. Mas isso gerou em mim, pessoalmente, como pastor, como pregador, o desafio de eu me reinventar. E só terminando essa fala longa, mas assim, para que as pessoas tenham ideia do quão doloroso foi isso, eu havia sido, durante 8 anos, pastor numa igreja em São Paulo e pregava normalmente 2 vezes por domingo sermões diferentes. Então você multiplica 52 né, por 8 anos e vezes 2, porque eram 2. Mas nesse novo momento, eu não tive condição de usar absolutamente nenhuma das pregações que eu havia preparado naqueles 8 anos. Por quê? Porque era um cenário completamente diferente. E eu precisava fazer uma curva na linguagem, uma curva no raciocínio mental, uma curva no estilo, e foi um grande desafio. Mas hoje eu olho para trás e eu percebo que valeu a pena. Coisa boa. Mas e você, Hugo? Qual a história? Bom, eu me recordo que eu fui para o seminário em 2008 e isso tem a ver com uma questão da maturidade da juventude para a vida adulta e também para o contexto pastoral. Então eu tinha cabelo comprido, inclusive no seminário, usava alargador. Existem fotos que provam isso, tá, pessoal? Pois é. Não vale a pena ver. A gente não pode negar o nosso passado, né? A gente tem que aprender com ele. E aí eu fui para um projeto de plantação, e aquele projeto de plantação estava no 2º ano, e eu fui para cuidar dos adolescentes. Mas os adolescentes começaram a amadurecer, eu também comecei a amadurecer, e num determinado momento eu me recordo que assim eu percebia que o meu comportamento e também a minha estética, ela não dialogava com aquele povo. E aí eu passei a fazer a reflexão de que tudo aquilo que dentro de mim impede com que pessoas compreendam o evangelho, eu deveria abrir mão. Então eu precisei... Eu gostava de ter cabelo comprido, porque eu gostava do rock and roll, do hardcore, do meu alargador, mas por amor ao evangelho eu tive que repensar a maneira como eu me comportava, a minha linguagem, como eu me vestia, para estar comunicando o evangelho para aquelas pessoas. E eu também me tornei um pastor auxiliar naquela comunidade que se formou, neta da chácara, né? A comunidade Indaiá, que hoje é a Igreja Presbiteriana do Parque. Para variar, na época era um outro Ricardo que tinha lá. Que era um outro também, Ricardo, né? Também. E depois, quando eu vou plantar a igreja, também tenho que me reinventar. Porque uma coisa é você estar do lado de um pastor que é o líder da comunidade, e outra coisa é quando você se torna o líder daquela comunidade. E no processo de plantação, precisei me reinventar na maneira de me conectar com as pessoas, de anunciar o evangelho, de como pessoas diferentes, de contextos diferentes, terem a mesma unidade, diante da mesma visão, diante da mesma missão. Enfim, teria outras questões a apontar, mas sempre foi questões pessoais que doeram, mas que por amor ao evangelho, para que pessoas entendessem o evangelho, eu precisei abrir mão para isso. E Hugo, talvez algumas pessoas que nos escutam estão ouvindo você falando de uma mudança de estilo na maneira como você cortava o seu cabelo, se vestia, o que você usava, e interpretam isso como uma agressão à sua identidade. Uhum. E eu acho que vale a pena a gente ponderar aqui,
justamente um equívoco que existe no mundo de hoje, de você confundir o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se portar com a sua identidade. E, para mim, lançando luz ao que deve reger a nossa mente e o nosso coração, Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos ter a mesma atitude que Cristo teve. Uhum. E qual é essa atitude que Cristo teve? Embora ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, e ele se esvaziou, ele abriu mão da sua posição, e eu gosto dessa expressão do verso 7 do capítulo 2, vindo a ser servo. Uhum. E eu queria destacar isso porque eu sei que muitos pastores e plantadores acompanham as séries da Chácara, acompanham o nosso podcast, e eu acho que esse é um erro muito comum entre jovens pastores e plantadores, não perceber que se Deus os enviou a um determinado grupo, eles precisam ter a mesma atitude de Cristo e encarnar a cultura do grupo a quem eles foram enviados. Então, eu acho louvável pessoas que são enviadas para plantar igreja entre pessoas alternativas, adotarem um estilo de vida alternativo. Uhum. Faz todo sentido na comunicação, na identificação com aquelas pessoas. Agora, se você pastoreia uma comunidade onde a grande maioria são jovens profissionais do mundo corporativo, e o seu estilo é country, gospel, né? Você vai ter que sacrificar o seu estilo. Exato. Você vai ter que aprender. E quando a gente está falando de reinvenção, eu diria essa é a volta que muitos pastores, plantadores e às vezes líderes dentro de empresas confundem as coisas. Eles acabam abraçando o estilo e não percebendo que o estilo, a maneira como eu me visto, a minha linguagem, tudo isso é secundário, é acessório, né? A minha identidade não está conectada a isso. Mas quando você está numa empresa que tem um determinado padrão, se você quer servir aquelas pessoas, você vai ter que se reinventar. Você vai ter que sacrificar algumas coisas que você gosta para poder fazer sentido dentro da cultura daquela empresa. Da mesma maneira, quando você pastoreia uma igreja, você precisa perceber quem são as pessoas a quem você foi enviado por Deus. E é responsabilidade sua ter a mesma atitude de Cristo. Não considerar o seu estilo um valor, se tornar servo, e o texto diz que Jesus se tornou semelhante a homens, ou seja, ele se tornou parecido com aqueles a quem ele foi enviado. Ou como Paulo coloca também, né? Me fiz de judeus para com judeus, me fiz de gentio para com gentios, para que pudesse alcançar alguns. Né? Dentro da cultura da qual Paulo estava inserido, seja uma sinagoga, ele respeitava aquelas pessoas da sinagoga. Fosse no Areópago, Paulo usava a linguagem do Areópago. Né? Então, muitas vezes, até mesmo profissionais almejam outros cargos, ou pastores passam a se comunicar com outro público. A linguagem, o formato, ele precisa mudar para se conectar àquele pessoal. Eu acho que alguns jovens profissionais, essa série, ou pelo menos a primeira reflexão, nós falamos muito sobre o desafio de se reinventar também na dimensão profissional, né? Alguns jovens profissionais hoje, eles vivem o ídolo da autonomia. Então, eles não querem estar dentro de grandes empresas ou corporações, eles querem ser autônomos, eles querem ser freelancer, porque eles não querem sacrificar o estilo deles, a liberdade deles. Né? Outros jovens acabam não progredindo em algumas empresas pela resistência
em assimilar a cultura da empresa. Ou seja, se a cultura da empresa que você trabalha é efetivamente tóxica, você tem mais é que tomar uma decisão, sair dessa empresa. Agora, se a empresa na qual você trabalha tem uma cultura própria, tem um estilo próprio, se você quer progredir ali, você precisa perceber o que você precisa fazer. Né? Você precisa assimilar aquela cultura e, voltando agora aqui para o ambiente da igreja, o mesmo deve acontecer com pastores e plantadores. Presta atenção para quem Deus te enviou. Você, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de gastar o seu tempo é parecido com o das pessoas que você pastoreia? Se não é, tem alguma coisa disfuncional. Ô Ricardo, ouvindo vocês, me veio algumas coisas na mente, tá? Então vou tentar organizar as ideias aqui. A primeira parte a gente conversou domingo sobre Abraão, que ele se reinventa e o propósito dessa reinvenção é abençoar as famílias da terra. Agora você traz Jesus nas palavras de Paulo, ali na carta aos Filipenses, que Jesus se reinventa para servir a homens ao qual ele foi enviado, para nos salvar, nos resgatar. Legal, essa primeira parte. Segunda parte, você falou que a gente tende a confundir identidade com estilo, de forma pessoal, né? Mas quando a gente vai para um cenário mais corporativo, ou melhor, organizacional, saindo de um indivíduo, essa confusão também acontece, essência com forma. E tentando juntar essas duas partes, o que a gente está colocando a essência, ela funciona em decorrência, em função da missão, do propósito, e a forma tem que se adequar a isso. Na forma a gente se reinventa, a gente não está mexendo na essência e na missão. É isso. Assim, eu estou me reinventando sempre por conta da missão? Silêncio porque eu não fui claro. É que você falou muita coisa, isso aí dá 5 podcasts. Né? A cabeça foi acelerando aqui ouvindo vocês. Assim, o que eu pude assimilar aí, eu creio que ontem nós conversávamos sobre a importância de você valorizar o que você é único, né? O seu DNA. A importância de uma organização, ela ter muito claro qual é o DNA dela, o que ela faz. E a gente exemplificou, dentre outras organizações, eu mencionei a Lego, né? Que por quase 100 anos, por quase um século, a Lego só faz uma coisa, peças de encaixe. Mas ao longo dos anos, ela mudou a forma. E ela se adaptou ao público, à mudança do público dela. Né? Quando a gente vem para a igreja, qual que é o perigo? A igreja negociar o seu DNA, negociar a sua mensagem, negociar o evangelho. Né? Se o evangelho é loucura para os gregos, eu preciso tirar algumas coisas do evangelho, eu não posso mais falar algumas coisas abertamente. Não. Isso é um equívoco. A igreja não pode abrir mão do DNA, da mensagem, da missão dela. Agora, ao longo, se a gente pegar o paralelo com a Lego, né? Em 1932, uma igreja era de um jeito. Assim, em 1932, a gente está no Brasil pré-televisão, né? A gente está na era do rádio. Quantas coisas já aconteceram e não dá para uma igreja não ter mudado na forma. O que acontece hoje em dia é que algumas igrejas estão conquistando inúmeras pessoas porque negociam o seu DNA. A gente não pode fazer isso, mas a gente precisa ter consciência de qual é o nosso DNA, qual é o nosso valor, e não abrir mão disso. Mas as formas, elas são mutáveis. E isso acontece na igreja, isso acontece em empresas, isso acontece em organizações, e isso deveria acontecer também em indivíduos, em profissionais, em pessoas. A percepção de que ele tem habilidades únicas, ele tem que valorizar isso,
mas essas habilidades podem ser usadas em diferentes contextos, de diferentes formas. Legal, legal. E você mencionou da Lego, né? A gente às vezes acha que a Lego simplesmente está vinculando as peças que eles estão fazendo montáveis àquilo que está acontecendo na cultura. Mas eles fizeram até mais que isso. Eles entraram em outros cenários, né? Hoje, assim, tem hora que o sobrinho pede: vamos assistir aquele filme da Lego que vai sair no cinema? Assim, eu quero ver o Batman, mas não é o Batman do Robert Pattinson, é o Batman Lego. Assim, o videogame, eles fazem, assim, sucesso. Esses dias eu fui visitar a minha cunhada com o meu sobrinho, e ele tá lá, Marvel Lego, e não tinha nada que tirasse ele da Marvel, né? Então, assim, é um caso que não apenas se reinventou, mas que nessa reinvenção até outras áreas acabou adentrando, né? Na verdade, eu acho que é uma coisa só. Assim, a associação do brinquedo com as grandes produções cinematográficas, né? Seja quando ela oferece o brinquedo que traz a imagem do cinema, que é quando ela pega o brinquedo e leva para o cinema. Né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que foi um único processo de reinvenção, mas que ele tem derivações, né? E que eu diria que para mim é um caso assim de sucesso que todo mundo deveria prestar muito atenção, porque me fascina a ideia de que eu brinquei com Lego, meu filho brincou com Lego, meu neto brincou com Lego. Nós estamos falando de 3 gerações. Poderiam ter mais. Se o meu pai fosse criado num contexto urbano, talvez ele teria brincado com Lego também. O meu bisavô, a mesma coisa, uma vez que a Lego começa em 1932. Né? E um dos grandes desafios que muitas igrejas enfrentam hoje é como ela pode continuar sendo igreja, pregando o evangelho inegociável, né? Mas alcançando diferentes gerações. E para mim o Lego é um bom estudo de caso missiológico para muitas igrejas. Ricardo, mas te ouvindo ontem acerca desses bons estudos de caso, como Lego, Netflix, Circo du Soleil, me veio a história um estudo de caso ruim. E que inclusive eu ouvi a primeira vez de você anos atrás, Kodak. Aí, como eu ouvi de você, eu acho que seria legal o pessoal também ter o mesmo privilégio que eu, né? A Kodak é o exemplo de uma empresa que não se reinventou, né? Então a Kodak ganhava milhões e milhões de dólares vendendo películas fotográficas. O pessoal da geração mais nova nem sabe o que é isso. É coisa de museu. Né? E alguém apresenta um projeto para a diretoria da Kodak ao invés de registrar as imagens na película, registrá-las digitalmente num pequeno chip, né? E os líderes da Kodak acharam aquilo um absurdo, porque eles acharam que aquilo era justamente um elemento que iria acabar com o negócio deles. Então eles não abraçaram aquela ideia. No entanto, outras empresas abraçaram a ideia, revolucionaram o mercado, e hoje a gente não tem mais Kodak, e era uma empresa altamente potente, né? Agora, quando eu estudo o que aconteceu com a Kodak, eu sempre destaco que assim, o erro dos líderes da Kodak foi não perceber, confundir qual era o DNA da empresa com a forma como ela realizava esse DNA. Ou seja, eles definiram a missão da Kodak como registrar memórias numa película. E numa película era a forma.
A essência do que a Kodak fazia era registrar memórias. Se ela tivesse tido uma visão clara de qual era o DNA dela, ela poderia ter registrado memórias em películas, posteriormente em chips, e hoje estaria registrando nas nuvens. Né? Mas o DNA continuaria o mesmo, registrar memórias. Então é muito importante, como igreja, nós sempre nos lembrarmos qual é a essência da nossa missão. E da mesma maneira, nós como pessoas temos uma visão clara de quem nós somos, quais são as habilidades, os dons que Deus deu a nós. E como eu disse ontem, ao invés da gente gastar tanta energia querendo ser quem nós não somos, ou querendo ser o que uma outra pessoa é, descobrir a riqueza do que Deus deu para nós e valorizar esse DNA único que cada um de nós tem. Muito bom. E toda essa conversa surgiu com, assim, começando a contar momentos de reinvenção na própria história de vocês, né? E você? Qual que é a sua história de reinvenção? Tem algumas. Tem bastante história de reinvenção. Seja na minha fase de mercado de trabalho, né, na área da computação, seja no tempo de ministério, seja talvez assim, uma interessante é nessa fase de transição entre áreas. Eu lembro que quando eu fui integralmente para o ministério, eu fui com uma visão muito romântica, né? Eu estava num projeto de plantação que não tinha a receita garantida nenhuma. E na minha cabeça eu estava assim, tudo bem, estou solteiro. Assim, qualquer coisa eu me viro sozinho. Mas aí eu conheço a Thali e um mês depois eu falo, opa, mudou, não dá mais para ficar tão de boa com essa questão financeira como eu estava antes. E eu precisei me reinventar fazendo uso das competências técnicas que eu tinha na área. Mas eu tive que treinar algo que eu nunca tinha feito, prospectar clientes. E assim, para alguém que vem da computação, o natural é estar atrás da tela, do notebook, lidando com tarefa. Esse era a minha área de conforto. Eu liderava time ali com 7, 10 desenvolvedores, mas era todo mundo na mesma baia, uma baia a mais. E de repente eu me vi tendo que bater algumas portas que eu nem sabia que existiam. E uma dessas portas foi o departamento jurídico da Raizen, ali em Piracicaba, num primeiro momento, quando eles mudam de escritório ali em Charqueada. E foi uma experiência muito interessante, assim, de poder lidar com uma diretora de área de um grande grupo e fazer algo que eu não havia feito. Assim, eu negociava prazo de projeto antes. Chegava uma demanda e a gente trabalhava tecnicamente a construção daquilo, quanto tempo ia demandar aquilo. De repente eu estava prospectando cliente e falando quanto que custava aquele projeto, né? E foi uma experiência assim de reinvenção. Eu lembro de, no desespero, começar a ligar para alguns gerentes meus que havia trabalhado comigo e falando, e aí? Como que eu lido com tal coisa? Como que eu faço a precificação de um projeto com esse tamanho? E foi assim, um Deus nos acuda. Foram 3 meses de muita intensidade para fazer algo que eu nunca tinha feito. E graças a Deus, assim, deu muito certo, foi um projeto muito bom e que, assim, ajudou a casar, inclusive, né? Assim, Deus foi muito bom. Mas é uma das histórias, tem outras. Mas a ideia de uma próxima pergunta aqui não era só olhar para trás, não, era olhar para o momento presente. A gente está falando de reinvenção numa contagem regressiva para um novo espaço que vai levar a gente para um próximo patamar. E eu queria ouvir de vocês, assim, de forma muito pessoal, e aí eu me coloco na roda junto já. Aonde cada um de nós tem que se reinventar diante desse novo momento? Quem começa? Augusto? Senti que sobrou para mim. Era só para fazer a pergunta, o combinado, gente. Aonde eu posso me reinventar, ou melhor, aonde eu devo me reinventar? Não é simplesmente uma questão de opção, né? É uma questão de necessidade. Comunicação. Eu acho que esse novo cenário vai deixar ainda mais saliente algumas coisas que eu tenho já tentado trabalhar, mas que talvez eu tenha trabalhando de forma muito letárgica, muito lenta.
eu preciso me tornar um comunicador melhor. E quando eu falo comunicação, não tem apenas a ver com momentos como esse, mas assim, a clareza em toda e qualquer comunicação que acontece, texto, falada, inclusive corporal. Eu acho que talvez essa seja uma questão de fazer as coisas de tal forma, falando, demonstrando, que é onde não sobra espaço para as dúvidas daquilo que eu estou querendo comunicar. Que eu tenha a devida competência nas diferentes áreas e esferas onde a comunicação acontece de diferentes formas, realizar essa comunicação, mas tem outras aí. Mas como a ideia era falar uma só, eu diria essa. Eu posso também colocar, acredito que quando a gente vai para um novo paradigma, os processos eles precisam ser reinventados ou revistos, né? Porque, como o Ricardo colocou ontem, não é como simplesmente aumentar o tamanho de uma camiseta. A dinâmica de liderança da quantidade de pessoas precisa de uma reformulação de fluxo, de definição de processos, a forma de mobilizar pessoas mudam. Então eu acho que esse é um desafio que não apenas eu vou ter que me reinventar, mas a própria comunidade ela vai ter que fazer parte desse movimento, né? Porque passamos pós-pandemia alguns anos da maneira como estamos, alguns campos vão continuar, mas ir para esse novo espaço com mais de 800 pessoas precisam repensar grande na maneira de como se organizar, como planejar, como rever processos. E eu acho que quando o Ricardo termina a mensagem de ontem, o propósito ele é fundamental e todo mundo tem que ter esse propósito claro. Se Deus está nos abençoando e fará de nós uma grande nação, fazendo essa analogia, o propósito é para abençoar pessoas. Então, se a gente tem que se reinventar na área da liderança, na área de mudança de processos, na área de recepção de pessoas, de ensinar pessoas, é porque Deus está nos chamando para abençoar pessoas. Não é um desejo pessoal meu de como é que eu posso... capricho meu. Não. É a melhor forma para continuarmos abençoando as pessoas. Então, eu acho que esse é o desafio. Boa. Eu acho que, assim, primeiro pensando na comunidade Chácara Primavera, né? Eu acho que essa mudança ela vai, primeiro, delimitar o DNA de cada campo dentro do DNA maior da chácara. Né? Todos os campos têm o DNA da chácara, mas eu acho que essa mudança vai demandar que cada campo descubra e valorize o que ele é único. Seja o campo em Barão, na porta de um Unicamp, num auditório menor, onde propicia mais relacionamentos, com a possibilidade de interagir com uma cafeteria, com um coworking, ou seja, o Campo Barão, ele dentro da visão da chácara, ele é único e ele precisa descobrir o valor disso e precisa se desenvolver a partir desse valor. O Campo Paineiras, que vai ficar restrito nesse momento ao nosso encontro da noite. Sempre, muitas pessoas que costumavam frequentar os nossos encontros no Cambuí, no Hotel Vitória, gradativamente migraram para esse horário, porque é o melhor horário para elas, elas se sentem confortáveis. Então, ali nós temos muitos casais pós-filhos, muitos jovens profissionais solteiros, casados sem filhos. Ou seja, a vocação desse campo não está relacionada a crianças. A vocação desse campo está relacionada a profissionais, a pessoas adultas. Então, existe algo único nesse campo que ele precisa valorizar e ele precisa desenvolver a partir desse valor. Né? Agora, o que é completamente novo para nós é um campo
com mais de 800 mil pessoas. Nós nunca tivemos isso. Nós sempre trabalhamos com campos, no máximo, quando 350, 400 pessoas. Então, nesse novo campo, nós temos o grande desafio da gente entender que o que a gente faz no Campo Barão, o que a gente faz no Campo Paineiras, não vai funcionar nesse novo espaço. Né? E eu tenho procurado mostrar para a nossa equipe que num campo com 800 mil pessoas, até voltando a citar aqui o Larry Osborne, ele diz que cada estágio de crescimento exige um novo modelo relacional. Equipes pequenas, talvez como o Campo Barão, o líder pode ser um pastor agregador, amigo. Né? Em igrejas médias, como talvez o Paineiras, o líder precisa ser um coordenador, ele não consegue mais fazer tudo e ele precisa ter uma habilidade de coordenar outras pessoas para que elas façam. Agora, numa igreja grande, ele diz, o líder precisa funcionar como um estrategista, formador de outros líderes. Então, para mim, esse é o grande desafio à reinvenção nesse novo espaço. Nós vamos precisar de pastores e líderes em áreas, por exemplo, quando você pega os grupos pequenos desse novo campo. Possivelmente os grupos pequenos desse novo campo envolva 400 pessoas, 500 pessoas. Ou seja, nós vamos precisar de um pastor para grupos pequenos. E esse pastor precisa ver esses grupos pequenos como o seu rebanho. E ele precisa amar de paixão isso. Ele precisa acordar pela manhã sonhando com isso e dormir à noite sonhando com os grupos pequenos. O mesmo quando nós falamos dos primeiros passos ou dos 1000 dias, né? Não sei se todos sabem, mas a gente tem um plano de cuidar de maneira mais intensiva de todas as pessoas que chegam na nossa comunidade durante os primeiros 3 anos de vida comunitária dessas pessoas. Isso aí vai gerar uma igreja de 400, 500 pessoas. Nós precisamos de um líder, um pastor que ame de paixão esse negócio, que queira assim acordar pela manhã e dormir à noite sonhando com essa realidade. Eu dei 2 exemplos, mas em todas as áreas, quando nós pensamos nesse campo maior, cada ministério vai se transformar numa grande igreja. Né? O Chakra Kids vai se transformar numa grande igreja. Os adolescentes vão se transformar numa média igreja. E tudo isso vai demandar de nós, pastores e líderes que vamos estar nesse novo campo, a reinvenção. Continuar fazendo como a gente fazia em Barão ou em Paineiras não vai funcionar. Em cada campo nós temos o desafio de descobrir o que é único naquele campo, valorizar. No novo campo nós temos o desafio da gente se reinventar como igreja. Ô Ricardo, aproveitando essa temática, nessa mensagem de domingo, você trouxe um texto onde Jesus ali está conversando, especialmente com Pedro, né? E você disse que esse texto, há 8 anos atrás, te marcou muito. E eu queria que você compartilhasse mais sobre isso com quem está nos ouvindo. Como aquilo que há 8 anos você ouviu de Deus, hoje, nesse momento da comunidade, assim, está reverberando e está desafiando não apenas você, mas todos nós. Em 2017, nós tivemos um retiro de pastores, presbíteros, diáconos e líderes da nossa comunidade e suas famílias. E naquele retiro, no momento de Lectio Divina, eu li Lucas capítulo 5, quando Jesus diz para Simão Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, vá para as águas profundas, né? E lance a rede.
E isso foi 2017. E eu me lembro de ter sentado com um amigo, na época ele era um dos nossos presbíteros, e eu disse: Deus me falou profundamente sobre esse texto e eu não consigo entender exatamente o que Ele quer de mim, mas eu sinto que Deus está pedindo de mim a convergência, que eu faça menos para fazer com mais profundidade, com mais intensidade algumas coisas. E só que assim, o que seguiu foi uma loucura na minha vida, porque isso foi 2017. 2018, a nossa comunidade perdeu 2 líderes altamente estratégicos, um por uma fatalidade, outro por um desvio de conduta moral que assim mexeu muito com todos nós e particularmente mexeu muito comigo, porque eu tinha uma proximidade muito grande com ambos. Em 2019 eu saí por um período sabático. Quando eu retorno do período sabático, o clima da minha equipe de trabalho não era mais o mesmo. Alguma coisa estava acontecendo ali e isso vai desembocar em 2020 com a pandemia e a perda de praticamente metade da equipe de trabalho que nós tínhamos. Saímos da pandemia em 2022 com uma igreja reduzida a 200 pessoas e a gente teve que praticamente começar tudo de novo, né? E agora, no primeiro domingo de agosto desse ano, nós alcançamos o mesmo patamar de frequência de pessoas que nós tínhamos antes da pandemia, ou seja, em março de 2020. Em outras palavras, foram 5 anos de recuperação. Eu costumo dizer que eu tive que plantar 2 vezes a chácara. Eu tive que plantar a chácara que começou em 2001 e eu tive que replantar a chácara. E eu lembro que quando começou a pandemia, o pastor Tim Keller dizia: muitas igrejas precisarão ser replantadas. E eu confesso que eu cheguei até a criticá-lo, dizendo: não acho que isso vai acontecer e tal. E a chácara teve que ser replantada, né? Quando nós falamos chácara 2.0, é porque a chácara pós-pandemia ela tem pouco a ver com a chácara antes da pandemia, em termos de pessoas, em termos de liderança. Muita coisa foi reformulada. Agora, chegamos nesse momento, e aí eu começo a preparar essa série Oceano Azul. Enquanto eu estou estudando, Deus traz novamente à minha mente, ao meu coração, essa palavra de Jesus a Pedro: vá para as águas mais profundas, vá para as águas mais profundas. E assim, para mim, essa palavra de Jesus, ela ficou pendente por 7, 8 anos. E ela volta ao meu coração, e eu acho que com sentidos diferentes. Eu acho que Deus convida a chácara a ir para águas mais profundas. Convida as pessoas da chácara a viverem uma espiritualidade em águas mais profundas, um compromisso em águas mais profundas, a missão de Deus em águas mais profundas. Mas, pessoalmente, para mim, a retomada dessa palavra nesse momento da minha vida me traz o sentimento de que a chácara estabelecida nessa nova estrutura, 3 campos, cada campo com a sua característica própria, aí estruturas funcionando, o que Deus quer de mim, pessoalmente, que eu me mova para águas mais profundas, que eu retome o projeto de 8 anos atrás, fazer menos para fazer com mais profundidade,
fazer menos para fazer com mais significado, fazer menos para fazer com mais impacto. Então, esse momento para mim tem um significado para a comunidade chácara, mas tem um significado pessoal na minha caminhada com Deus. Legal, legal. Pegando um gancho aqui, talvez a última temática que a gente possa conversar por conta do tempo. A gente está falando muito de reinventar-se até mesmo por conta desse novo momento, um momento bom. Então, novos momentos que assim tem a ver com crescimento, com desafios, demandam reinvenção. Mas vamos ser honestos que às vezes assim o que demanda a gente se reinventar é o momento de crise. Existe essa possibilidade também. Mas te ouvindo, Ricardo, falando de retomar esse projeto de 8 anos atrás, a gente também está falando que diferentes fases da nossa vida também demandam reinvenção quando a gente está saindo de uma fase para outra. Sim. E qual a dica? Qual a palavra de sabedoria para a gente se reinventar dentro desses 3 cenários? Quando o momento é novo, mas é bom, é desafiador, mas é bom. Quando o momento é de crise, o negócio está pegando e a gente tem que se reinventar. E quando a fase da nossa vida está mudando. Eu acho que os 3 momentos, eles são importantes. Eu acho que eu sempre retomo nas minhas falas Eclesiastes 3, que há tempo para tudo debaixo dos céus e que nós deveríamos ser, como cristãos, expertos em perceber qual é o tempo de Deus nas nossas vidas, ou seja, o que Deus está demandando de nós. Então, acho que esse último cenário que você colocou, para mim, ele é o mais importante. É perceber qual é o tempo de Deus, o que Deus está dizendo, assim, porque é a voz de Deus que deve me mover à reinvenção. Perfeito. Não é meramente a necessidade, né? Não é porque a vaquinha foi para o precipício, eu vou perder o emprego, então eu vou me reinventar. Bom, aí é um momento de crise, né? Eu acho que existe a reinvenção porque a vaquinha foi para o brejo, né? E às vezes a gente, infelizmente, não se antecipa e vem um momento em que Deus joga a vaquinha no precipício, porque a gente precisa se reinventar. Mas eu acho que existe esse momento de reinvenção por consciência de o que Deus está fazendo na minha vida, quem eu sou, quais são as habilidades e dons que Ele me deu, e eu quero servi-lo com maior excelência a partir do meu DNA, a partir da minha unicidade como pessoa, como ser criado por Deus, né? E aí, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui com o Hugo, e acho que é importante a gente trazer, Hugo, aquela conversa que você estava tendo, né? Que às vezes uma pessoa, um profissional, ele se depara com o teto, ele não consegue mais crescer. E o que a gente estava discutindo é quando uma pessoa precisa discernir que ela precisa mudar de ambiente para crescer e quando ela deve crescer dentro do mesmo ambiente, né? Uhum. Eu diria, eu daria uma resposta simples para um processo que é complexo, né? Mas assim, se você está numa empresa, se você está numa organização, se você está numa igreja que te dá espaço para você crescer, não faz sentido você sair. Se você tomar a decisão de sair, na verdade, o que você está fazendo é querendo se poupar de ter que crescer, né? Agora, se você está numa empresa, numa organização, numa igreja que impede o seu crescimento e você não vai conseguir desenvolver a sua potencialidade naquele ambiente
porque não existe espaço para você crescer, com certeza é hora de você orar e perguntar: Deus, o Senhor quer que eu mova para um outro ambiente para continuar a crescer? Essa é uma alternativa. Então, acho que assim, bateu no teto. Eu acho que a pergunta é: bateu no teto porque a organização, a empresa na qual eu trabalho não me dá espaço para crescer, ou bateu no teto porque eu parei de crescer, mas a organização e a empresa estão dizendo assim: eu te dou todas as condições para crescer. Aí, às vezes, o indivíduo que sai e vai para um outro lugar, a única coisa que ele está querendo é tempo para continuar a ser o mesmo. Porque se ele for para um outro ambiente, ele não vai ser cobrado por crescimento. Então, ele só desviou o foco. Agora, eu acho que essa é a regra. Bati no meu teto. Por quê? Porque a organização e a empresa que eu estou não me dá condições de crescer, ou bati no teto porque eu me acomodei. E a organização, a empresa, dá condições de eu crescer. Boa. E você, Hugo, sobre essa temática aí? Gostaria de trazer algo, somar? Olha, como é que eu posso? Eu acho que na minha experiência profissional, eu não tive... É a primeira vez, ou talvez a segunda vez, onde eu estou passando por esse momento de crescer, de me desenvolver, né? Claro que na chácara já houveram momentos, mas, por exemplo, no processo da plantação em Americana, chegou no momento onde eu tive que me reinventar para poder desafiar pessoas a continuar crescendo. Na chácara é uma outra dinâmica. Então, olhar para trás e dizer que eu tenho uma grande experiência, na verdade eu estou aqui aprendendo com o Ricardo acerca do momento de vida, do contexto da comunidade e de como continuar crescendo, né? Eu estou aqui mais neste momento ouvindo e aprendendo do que como alguém que tem experiência, uma bagagem até mesmo para estar trazendo um conselho. Então serve para mim o que eu estou ouvindo do Ricardo. Mas aí a gente sempre aproveita quando está com ele para ir crescendo, né? Exato. Mas tempo chegando ao final e eu queria que vocês dois trouxessem assim uma última palavra. Quando a gente fala desse saia e vá que Abraão experimentou, de sair dessa zona de conforto, assim, o que vocês gostariam de desafiar aqueles que estão nos ouvindo? Um de cada vez, sem calma. Eu queria desafiar relembrando que Abraão, ele tem que sair da zona de conforto e ele tem que ir na direção do Oceano Azul indicado por Deus, e o propósito disso é para que ele seja uma bênção. Então, se nós temos a consciência de que não existe nada melhor na vida do que nós abençoarmos as pessoas à nossa volta, abençoarmos os nossos filhos, abençoarmos os nossos familiares, abençoarmos nossa esposa, marido, abençoarmos nossos amigos, abençoarmos nossos funcionários, eu diria que se reinventar não é o fim. Se reinventar é um meio. Um meio para abençoar pessoas. Então, se você quer chegar no final da vida, olhar para trás e dizer valeu a pena, você não pode ter medo de se reinventar. Porque quando a gente se reinventa, a gente abençoa. Abençoa filhos, esposa, marido, familiares, amigos, abençoa funcionários, abençoa clientes, abençoa o mundo. Então, se você quer chegar no final da vida, olhar para trás e dizer valeu a pena, você precisa ser bênção. E para você ser bênção, você não pode fugir do desafio de se reinventar nesse momento da sua vida. E a minha fala final tem a ver com o momento onde as pessoas elas se veem em momento de se reinventar, ou momento de crise, ou momento de grandes mudanças. E o sentimento é de tomar decisão por impulso. Eu já vi pessoas
que era necessário se reinventar, mas acabaram tomando decisões por impulso. E aí ontem o Ricardo disse que Abraão, né, ele primeiro ouviu a voz de Deus. Então a minha palavra é: não tome decisões por impulso, haja com sabedoria, buscando ouvir a voz de Deus, por meio da leitura e do ensino da palavra, tempo de oração, porque no momento de impulso, via de regra, a gente para de orar e a gente fica remoendo sentimentos, pensamentos, emoções, e procurar pessoas sábias que de fato caminham ao lado de Deus para olhar para a sua vida e conversar com você com honestidade acerca daquilo que possivelmente Deus está fazendo na sua vida, né? Porque se reinventar dói. Muitas vezes ou a gente quer pular fora, ou muitas vezes a gente quer abraçar um desafio que não necessariamente Deus está mandando ali para a gente. Então, essa é a minha palavra final. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Hugo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. E não se esqueça, no domingo tem mais. Oceano Azul, quando Deus nos move rumo ao novo. E você pode participar de um dos nossos encontros em Barão Geraldo às 9 horas e no Espaço Paineiras às 9, 11 e 19 horas. É só chegar e nos vemos lá.